Olá, meus amores! Hoje a nossa aula é de ciências. Eu tô com o nosso livro aqui na página 156, na unidade 8, e eu vou explicar para vocês agora o que seria a matéria, o som, a luz e o calor em ciências, tá? Na página 156, vocês acompanhem aí comigo, tem essa imagem. Nessa imagem a gente vê um show, né, que tá acontecendo ao ar livre. E pelas falas que aí tem, a gente percebe que tem um som, né, um barulho alto, pessoas juntas, então tá calor. Temos a luz do sol, né? Temos bastante gente aí junto, né? Então vamos ver aí o que seria em ciências a matéria, o som, a luz e o calor, tá? Na página 157, eu vou explicar para vocês o que seria a matéria. A matéria é tudo que tem massa e ocupa um lugar no espaço e que tem um volume, tá? Então, vou explicar com alguns exemplos, tá? Vamos lá. Então, eu tenho aqui um copo. Esse copo, em ciências, ele é considerado matéria, porque ele tem massa, veja, eu posso pegá-lo, tudo que tem massa significa que eu posso pegá-lo. Ele tem massa, ele tem um volume, ó, veja que ele tem um tamanho, ele tem uma largura, isso é o volume. Ele tem um volume e ele ocupa um lugar no espaço, aqui, por exemplo, na minha casa. Tá? Vou dar um outro exemplo. Eu tenho aqui uma capinha de celular. É considerado em ciências matéria porque tem massa, veja que eu posso pegar, tem um volume, tem um tamanho e tem uma largura. Então, tem um volume e ocupa lugar no espaço. Algum lugar aqui no espaço ocupa na minha casa, tá? Então, tudo que eu posso pegar, esse creme, é matéria, por quê? Porque tem massa, veja que eu posso pegar, tem volume, ó, tem um tamanho, tem uma largura e ocupa um lugar no espaço aqui da minha casa. Vamos pensar no ar. Será que o ar é considerado matéria? Sim. Esse copo, por exemplo, ó, esse copo ele tá vazio, né, aos nossos olhos. Porém, aqui dentro tem ar. O ar é matéria e ocupa lugar no espaço. Então, se eu abrir o guarda-roupa da minha casa, lá dentro tem ar. Se eu abrir o armário da cozinha, tem ar. Dentro dos copos que estão dentro do armário da cozinha, tem ar. O ar, ele está por toda parte e ocupa lugar no espaço, como a gente vê na página 157 do livro, onde foi pesado uma bexiga para ver que o ar, sim, ocupa lugar no espaço, tem peso e é considerado matéria em ciências, tá? As matérias, na página 158, elas podem ser classificadas em sólidos, líquidos e gasoso. A matéria sólida é o quê? Vamos pegar o exemplo do copo de novo. Aqui eu tenho um copo. É um sólido, tá? É um sólido, tem a forma definida, ele tem um formato. Veja que é um copo que o fundo dele é mais fino que a boca. Então, ele tem uma forma definida e ele tem um volume também definido. Veja que ele é redondo, tá? Veja que ele tem um volume aí definido, tá? Uma circunferência maior aqui, menor aqui embaixo. Então, conforme a nossa tabela aí, ó, as matérias no estado sólido têm forma definida e volume definido. Então, esse creme é matéria, é um sólido porque eu pego, tem o formato definido e tem o volume também definido, tá?
E assim por diante, todos os objetos, tudo que eu posso pegar é um sólido, tem massa, tem volume, ocupa lugar no espaço, em ciências chama-se matéria. Nós, seres humanos, somos matéria em ciências. Porque nós somos sólidos. Nós podemos pegar, né? A gente se sente. Então, eu sou um sólido, eu tenho uma forma definida, cada um tem uma forma definida. Um é mais alto, outro é mais baixo, um é mais gordo, outro é mais magro, tá? E a gente também tem um volume, que é o nosso peso, por exemplo, né? Uns mais largos, outros mais fininhos. Então, nós somos considerados matéria em ciências. Então, matéria, tudo que tem volume e massa ocupa lugar no espaço. E algumas matérias a gente considera sólido, porque a gente pode pegar, tá? Agora vamos falar do líquido, tá? O líquido é uma matéria em ciências que tem um volume definido, só que a forma é indefinida. Então vamos ver isso aqui na prática. Ó, eu tenho aqui um copo, vou pôr essa água no copo. Eu tenho aqui um copo cheinho de água. Por que que eu falo que o volume é definido? Porque eu sei que aqui tem 200 ml de água. Então, eu sei que numa garrafa de Coca-Cola tem 2 litros de Coca-Cola. Eu sei que numa caixinha de suco tem 1 litro de suco. Eu sei que numa caixinha daquelas que vocês levam para o lanche de suco, muitas vezes tem 200 ml de suco, 150 ml de suco. Então, todos os líquidos, chá, refrigerante, água, todos os líquidos, eles têm em ciências um volume definido, ó, conforme aqui na tabela. Por quê? Porque eu sei a quantidade de líquido que eu tenho, só que o formato, a forma é indefinida. O líquido, ele ganha a forma do lugar que eu coloco ele. Então, por exemplo, eu coloquei a água nesse copo, a água ganhou o formato do copo. É um copo mais fininho, comprido. Porém, se eu colocar ela nessa jarrinha, que tem um formato de jarra, parecido com caneca também, veja que ela vai ganhar o formato da jarra. Veja que a jarra é mais larga, né? Aqui embaixo, a água ficou mais espalhada, né? Aqui na jarrinha. Então, o líquido em ciências, ele não tem forma definida. Ele ganha a forma do lugar que eu o coloco. Então, eu coloquei aqui, tá? E aqui, ele ficou de um formato. Eu coloco ele aqui e aqui ele ficou de outro formato, tá bom? Muito bem. O gasoso em ciências. A matéria gasosa em ciências, como ela seria? Quando a mãe coloca lá uma chaleira, uma caneca para ferver água ou a panela de pressão, quando pega a pressão e começa a sair a fumacinha. Essa fumaça que sai da chaleira, da caneca, essa fumacinha, ela é considerada o gasoso em matéria em ciências. Veja que na nossa tabela o formato é indefinido e o volume também. Não dá para eu saber o tanto de fumaça que está saindo da caneca ou da chaleira, porque a fumaça não vai espalhando no ar. A fumaça ela vai espalhando no ar, não tem como eu saber o volume, a quantidade dessa fumaça e nem o formato dela, tá? Então, em ciências, a fumaça, o gás, o gasoso, ele não tem uma forma e nem um volume definido, é sempre indefinido, ok? Então, para fecharmos a matéria, tudo que tem massa
volume e ocupa lugar no espaço. Tudo que existe, que tem massa, volume e ocupa lugar no espaço, eu considero matéria. E nós temos os sólidos, que é o que eu posso pegar. Nós temos os líquidos, que é considerado matéria. E a gente tem o gasoso, que são as fumaças que saem para o ambiente, para o ar, tá? Agora eu vou explicar para vocês, aqui na página 160, o que seria o som em matéria, tá? Eu não vou ler porque eu já li isso 1 milhão de vezes na minha vida e para o vídeo não ficar muito comprido, eu vou explicar o que tá aqui na página 160. O que seria o som em ciências? O som, ele não é considerado matéria. O som são ondas de energia que chegam aos nossos ouvidos. Então, por exemplo, aí tem uma foto de uma pedrinha que foi jogada na água e fez umas ondinhas na água. Essas ondinhas seriam mais ou menos, para você entender, as ondas dos sons que chegam até a gente, tá? Então, o som, ele não é matéria, ele é uma energia, uma onda de energia que chega até nós. Então, vou dar um exemplo. Vamos supor que aqui na esquina da minha casa, um pouquinho mais distante, está tendo uma festa. Eu tô aqui na minha casa e eu tô escutando um som baixinho. Eu tô escutando uma música. Eu sei que tem uma festa ali porque eu escuto pessoas também, barulhos de festa, tá? Só que eu estou escutando baixo. Por quê? Porque a festa está distante. O som está distante. Mas vamos supor que eu queira ir lá verificar o que está acontecendo, dar uma de xereta mesmo. Então, eu saí da minha casa e fui caminhando, é um pouquinho mais distante a minha esquina. E eu cheguei, conforme eu fui caminhando, eu vi que esse som foi aumentando aos meus ouvidos. E quando eu cheguei ali na festa, o som já estava bem alto, pessoas, muitas vozes misturadas de pessoas falando aos meus ouvidos. Gente, eu fui atender o interfone, porque gravar vídeo em casa é assim, acontece coisas, a gente para o vídeo, começa de novo, enfim. Aí, quando eu cheguei naquela festa, aquele som alto, aquelas pessoas falando que não dava para identificar, você só escutava vozes, vozes, vozes. Então, o som é isso. Ele é uma onda de energia que chega até nós dependendo da velocidade, da intensidade e da altura, tá? Então, a velocidade seria mais ou menos a rapidez que esse som chega, tá? A intensidade é o volume, se ele tá alto demais, se ele tá baixo, tá? E a altura é conforme, quem estuda música, é conforme se o som, ele é agudo, é grave, tá relacionado à altura, tá? Então, o som, em ciências, ele é uma onda de energia que chega até nós, tá? E aí, agora eu vou para a página 161, que fala som e audição, tá? Então, aqui fala um pouquinho do nosso ouvido, tá? Então, nós temos aí o tímpano, o nervo auditivo, que nós não vamos entrar muito nesses detalhes agora, tá? E nós sentimos, né? Como o som, ele é uma onda de energia, nós sentimos, ouvimos através de vibrações, através do nosso tímpano, através do nosso nervo auditivo do ouvido, tá? O som, gente, ele tem um agravante na nossa vida, tá? Nós não percebemos quando nós estamos ficando surdos. Então, vamos supor, vou dar um exemplo. Uma pessoa que trabalha numa indústria
onde ela fica lá no meio, submersa a um som muito alto durante muitos anos da vida dela. Então todo dia ela tá lá naquele barulho muito alto, muito alto, muito alto. Quando ela sai do barulho, ok, né? Às vezes até fica assim, o ouvido da gente quando a gente fica num barulho muito alto. Só que com o passar dos anos, a audição ela é traiçoeira. A pessoa ela vai ficando surda e ela não percebe que ela tá ficando surda. E o que que acontece? Ela começa a falar alto, porque ela não tá ouvindo. Quem não ouve direito fala alto, fala gritado. E aí só consegue ver, né, descobrir que ela perdeu parte da audição com exames que se é feito no médico, tá? Então o som a gente tem que tomar cuidado com ele, porque se você passa anos da sua vida recebendo essas ondas sonoras muito altas nos seus tímpanos, no seu nervo auditivo, chega uma hora que você começa a perder a audição e ela vai sendo perdida aos pouquinhos, e você nem percebe. Quando você vê, você é um adulto surdo, é um senhor, uma senhora surda, um velho surdo, tá? Porque ficou. O que acontece hoje em dia com os jovens, tá? Hoje em dia a gente usa muito fone de ouvido, né? Não sei se vocês repararam na rua, na condução, onde quer que as pessoas vão, elas estão com um fone de ouvido, né? Até agora, usando a internet, né? Nesse ensino à distância, muitas vezes a gente põe um fone de ouvido, né? O que acontece? Se você põe um fone de ouvido, olha como o som tá bem pertinho do seu ouvido. Ele tá praticamente lá dentro, né? O que acontece? E você pôr muito alto todo dia. Não precisa ser música, pode ser o barulho de um jogo. Com o passar dos anos, você fica... Não é que você vai ficar surdo totalmente, mas você vai perder a audição, você vai escutar menos. Tem gente que perde a audição de um jeito, gente, que a pessoa precisa ficar olhando para outra para entender o que a pessoa tá falando, lendo os lábios. Porque se ela tiver de costa, ela não tá escutando, e aí o que acontece? Ela não percebe o som. Ela não sabe o que a pessoa tá falando, tá? Então o som é uma onda de energia e a gente tem que tomar cuidado com os fones de ouvido, tá? E com o som alto ao longo da vida. Muito bem. E agora eu vou falar da luz, né? Vamos lá. A luz, eu vou ler aqui um pouquinho. A luz, assim como o som, é uma onda que transporta energia. Entretanto, diferente do som, ela se propaga em linha reta e não precisa da matéria para essa ação. As fontes de luz podem ser naturais como o sol, as artificiais como as lâmpadas, e por causa da luz que enxergamos, as cores e os formatos dos objetos ao nosso redor. É por causa da luz que a gente vê o formato e as cores dos objetos, tá? Então a luz, ela também é uma onda de energia, assim como o som, tá? Não é que a gente vê a luz, a gente vê a claridade, a gente enxerga os objetos, as cores, tá? Por isso que a luz é considerada em ciências uma onda de energia e não uma matéria. Eu não posso pegar a luz do sol. Eu posso até pegar a lâmpada na mão, mas eu tô pegando o sólido, o objeto lâmpada. Mas eu não posso pegar a luz na mão, né? Então não é matéria, tá? É uma onda de energia a luz. E a luz, na página 165, ela pode ser transparente, translúcida ou opaca, tá? Então, a luz transparente, o que seria a luz transparente? Quando eu tô com a minha janela, só com a parte de vidro
fechada, eu tenho a luz transparente. A luz do sol, a luz do dia, entra normalmente por esse vidro transparente, tá? Só que existem algumas matérias como vidros opacos, como este aqui que você vê aí no seu livro. São vidros que não são tão transparentes. Pode até ser comparado um pouquinho com esse plástico da jarrinha. São vidros opacos, não são totalmente transparentes como o do copo. Então a luz, ela chega diferente quando ela passa por um objeto, por uma matéria, por um vidro opaco. A luz chega diferente. E a luz não chega quando a gente não tem transparência, né? Se a gente não tiver o vidro da janela transparente, a luz não entra. Se a gente não tiver um vidro opaco, mais ou menos, né, como esse aqui da jarrinha, ou esse vidro aqui que você pode ver bem o opaco aí no seu livro, na sua casa, a luz, ela entra, mas ela já entra diferente, tá? Porque a matéria é opaca. Agora, quando eu não tenho transparência, a luz não passa. Então, você veja aí no seu livro, você tem uma parede com uma porta marrom escura. A luz não passa pela parede, pelas portas, ou por uma janela de ferro fechada, ou por uma janela de madeira fechada. A luz, ela só vai entrar no ambiente através do aberto, né? Ou de um vidro de janela transparente, ou até de um vidro opaco. Ela não entra igual, mas ela entra. Mas através de parede e porta, ela não passa, tá? Porque aí é uma matéria muito sólida e aí ela não consegue entrar. Como, por exemplo, a luz do dia. Se eu tiver numa casa toda fechada, sem abrir nada, a luz do dia, o sol, não vai entrar. Eu vou precisar da minha luz artificial da lâmpada, certo? Então, ela só entra a luz do sol, do dia, caso ela tenha transparência para ela entrar, tá? Aqui no finalzinho do livro, fala sobre sombra. A luz... quando a luz não atravessa um objeto, forma-se uma projeção dele do lado oposto da fonte de luz, chamada sombra. Então, quando a gente vê a sombra, ó, nos lugares que a gente vai, né? Às vezes tá um sol, um calor, aquele dia de verão, aí a gente fala assim, eu vou lá para aquela sombrinha, né? Vou um pouquinho na sombra, para dar uma aliviada do calor, né? É porque a luz não passou, né? E fez uma sombra. Às vezes a luz não passa pelo nosso corpo. A gente tá lá na rua, então eu tô ali parada na rua, e aí faz uma sombra bem do lado do corpo da gente. Por quê? Porque a luz não passou. Como a gente é matéria, a gente é um sólido, a gente deu uma bloqueada na luz e ela não passou, tá? Aí fez a sombra. Muito bem. Vamos lá agora para... Eu vou falar com vocês agora sobre a visão, tá? Aqui eu vou dar uma lidinha. Quando não há luz, não podemos enxergar os objetos. Então, se eu entrar num lugar breu, muito escuro, né? Assim que eu entro num lugar breu, a minha vista já não enxerga nada. Quando a gente para um pouquinho, ela começa a enxergar alguma coisa, mas se o escuro for demais, a gente não consegue observar os objetos do ambiente, né? Então, vamos lá. A luz refletida por eles chega aos nossos olhos e transformada em sinais nervosos que vão até o cérebro que interpreta a imagem. A luz branca é composta de diferentes cores que podem ou não refletir dos objetos para os nossos olhos. É possível observar a decomposição da luz
no formato do arco-íris. Quando chove, a luz do sol pode passar pelas gotas de chuva e se decompõe as diferentes cores. Então veja, se alguém já viu um arco-íris, o que acontece com aquele monte de cor que a gente vê no sol, no céu, né? O sol, ele bate na água e quando ele bate na água, forma um monte de cores, porque a água, ela é branca, tá? Assim acontece mais ou menos com os nossos olhos, tá? Vou ficar entrando em detalhe, que o nosso objetivo é só saber como funciona a luz. Mas o que acontece com nossos olhos? A luz branca entra no nosso olho, né? O nosso olho tem centros nervosos, a imagem distorce lá no fundo do nosso olho, chega no nosso cérebro e é o cérebro que identifica a cor. Então, por exemplo, essa xícara aqui, ela é marrom, né? Eu tô olhando para ela, tem uma luz aqui, né? Tô com a luz acesa. Eu também tô com uma luz de uma luminária aqui. Então, eu tô vendo essa cor aqui marrom. Mas por que eu tô vendo essa cor marrom? Porque a luz branca tá entrando no meu olho. Lá no fundo do meu olho eu tenho os nervos ópticos, tá? Que inverte a imagem. E o meu cérebro identifica, o meu cérebro sabe que isso é marrom, tá? É assim que funciona mais ou menos, ok? Para vocês aí saberem como funciona, então, a luz com os nossos olhos. Eu tô dando uma olhadinha aqui. E eu vou fazer um outro vídeo falando do calor, tá? Porque tem o calor do fogo também para falar para vocês. Então, eu vou fechar esse vídeo até aqui, tá? Nós falamos, então, hoje sobre matéria, que é tudo que tem massa, volume e ocupa um lugar no espaço. Nós falamos, então, sobre o som, que é uma onda que chega até os meus ouvidos. E nós falamos sobre a luz também, que é uma onda de energia, assim como o som, que chega até os meus olhos e o meu cérebro identifica, tá bom? Um beijo para vocês e até o outro vídeo.